Graça e paz, queridos. Manhã maravilhosa, né? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos concedido e pelas promessas maravilhosas que Ele nos fez e Ele vai cumprir, porque Ele é maravilhoso. Amém? Nós recebemos aqui um pedido de oração do casal José e Maria, que tem seu neto que está para fazer uma cirurgia muito delicada e nós podemos orar como igreja, né? Vamos levantar as nossas mãos aos céus e dizer: Pai querido, nós nesta manhã maravilhosíssima queremos dar-te graça, honra, louvor e adoração, e te pedimos em favor deste jovem, Pai, que está para realizar uma cirurgia arriscada, que a tua mão, poderosíssima mão, seja estendida com graça sobre aquela vida, pois nós os abençoamos nesta manhã, crendo que o Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós, nessa manhã, é uma manhã de festa, né? Quase que está sendo quase todos os dias de festa nesse lugar. Não tem aqueles comes e bebes, né? Mas há uma festa espiritual que... Ana Lorena, você vai morrer de rir hoje, hein? Glória a Deus. Então hoje nós temos a celebração da Ceia do Senhor, e eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Coríntios 11, de 23 a 32, que eu vou ler aqui na minha cópia. Vou esperar os irmãos abrirem a Bíblia, né? Porque a minha já está aberta aqui. E eu gosto que os irmãos confiram sempre a palavra. Quando a palavra é citada, é bom que os irmãos abram a Bíblia para conferir se é isso mesmo que nós estamos falando, né? Glória a Deus. Já acharam? Alguns acharam, né? Então a Bíblia diz assim, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, este é um trecho que Deus usou pelo seu Espírito, o apóstolo Paulo, para nos escrever, para trazer uma direção, não é? Da celebração da ceia, porque lá os irmãos já estavam fazendo de maneira errada. Então, isso aqui é uma disciplina para nós na condução da celebração da ceia do Senhor. E nós temos aqui uma palavra muito tremenda no versículo 25, quando ele disse: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. É um novo testamento, é uma nova aliança que Deus fez com a raça de Adão, raça caída, né? Então, nós cantamos já nessa manhã os cânticos maravilhosos, né? Maravilhosa graça, e justamente é uma graça maravilhosíssima que Deus estendeu para a raça humana, porque todos os concertos que Deus fez com o homem no passado, todos eles foram quebrados. E nesse último concerto, Deus realizou uma obra maravilhosa, uma obra de assombro, uma obra de espanto, de uma grandeza tão extraordinária, que Ele fez este novo concerto no próprio sangue do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E isso aqui, irmãos, tem uma importância muito grande. Por isso que nós devemos celebrar a ceia sempre, para nós podermos lembrar deste sacrifício que Jesus fez em nosso favor, não é? É um sacrifício que não há nada que possa pagar, né? Este sacrifício que Deus fez com o seu Filho para, como ele disse na casa de Zaqueu, para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, ele diz aqui que cada vez que nós vamos celebrar a ceia, nós temos que fazer memória dele, fazer memória da sua vinda, memória da sua morte na cruz. E se fosse só a morte na cruz, ainda não seria a nossa vitória. A nossa vitória, em parte, é na cruz. Mas a grande vitória nossa é que Ele desceu à sepultura, nos levou a morrer juntamente com Ele e nos ressuscitou juntamente com Ele, pela glória do Pai, para vivermos em novidade de vida. E isso é coisa que praticamente a igreja não conhece. Quase não se fala essas coisas. Nós só falamos: Jesus morreu por mim, Jesus pagou o preço por mim, Jesus fez tudo por mim. Mas, na verdade, Jesus nos incluiu na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. E se Jesus não ressuscitasse, ele seria como os outros deuses que se adora por milhares e milhares de deuses que estão esparramados no mundo, não é? Jesus, a grande vitória é que ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia. Esta é a vitória da igreja, queridos. Por isso que nós podemos falar em alto e bom som em todo lugar que estivermos, engrandecer, glorificar, exaltar esse Deus que é vivo. Amém? Mas ainda tem mais. Jesus, depois de ressuscitado, ele ficou 40 dias entrando de portas fechadas, comendo, bebendo com os apóstolos, instruindo eles. E depois de 40 dias ele foi ascendido ao céu, isto é, ele foi levado ao céu novamente à mão direita do Pai, em sua glória, e lá ele foi coroado de uma maneira gloriosa. Ele disse que ele recebeu a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse, e ele disse que ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele destruiu Satanás e todo o seu império das trevas. E foi exaltado com um nome acima de todo nome. E ele disse, me é dado todo o poder no céu e na terra. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Para esse Deus nada é impossível realizar. Não é um Deus morto, não é um Deus de história, é um Deus vivo. É um Deus vivo, é um Deus vivo, é um Deus vivo, é um Deus vivo. E que fez uma promessa, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Se você crê, ele está aqui no meio. Se você não crê, não altera nada. A promessa é dele, ele está aqui no nosso meio. Se você sentir, aleluia. Se você não sentir, glória a Deus. Ele está no meio. É promessa dele. 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio. 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. Aleluia. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive por toda a eternidade. Aleluia. Maravilhoso. Maravilhoso esse nosso Deus. Então ele fez conosco uma aliança, ou um novo testamento, ou um novo concerto, aonde entrou aquilo que cantamos várias vezes nesta manhã, maravilhosa graça, maravilhosa graça, maravilhosa graça, em que Deus veio em socorro do pecador, fazendo uma obra de assombro, uma obra de espanto. Irmãos, está na hora de nós da igreja, cada um de nós, do menor até o maior, a começarmos a estender as mãos, a estender as mãos, a estender as mãos sobre os doentes, sobre aqueles que estão necessitados, porque Deus prometeu que vai fazer obras de assombro e de espanto. Aonde? Aqui, com quem? Com você e comigo. Deus é fiel. Deus é fiel. Fala comigo. Deus é fiel. Deus fiel. Deus é fiel. Diga comigo. Ele não pode mentir. Ele não pode mentir. Ele não pode mentir, porque é o Deus da verdade. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom, muito bom. Hebreus 7:19, nós temos uma melhor
esperança. Eu já falei essas coisas aqui, mas eu vou continuar, porque tem muita gente que não está ainda entendendo quase nada, não é? Até a liderança tem dificuldade. Então, nós sabemos que é um assunto que foi deixado para trás, né? Há muitos anos, e nós, pela graça e pela misericórdia do Senhor, estamos tentando trazer algumas coisas ainda de meninos, né, de crianças, mas para nós aprendermos que a nossa dependência está totalmente nas mãos de Deus. Amém? Então, diz assim: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. É interessante que a Bíblia diz que a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, apesar de ser uma lei dada por Deus, uma lei perfeita, impossível de ser cumprida. Só Jesus Cristo cumpriu a lei, ninguém mais cumpriu a lei, e por isso o próprio Jesus levantou o apóstolo Paulo para nos ensinar que a lei também era transitória e ela foi deixada só por um período até que viesse a plenitude dos tempos e Deus enviasse o seu Filho a este mundo. Então, quando ele veio, cumpriu a lei, ele então fez a obra de livramento para nós. Porque a lei, diz a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso 7, que ela tinha dois ministérios muito fortes. Um chamado ministério da morte. E fala que esses ministérios eram transitórios. Então, a lei de Moisés foi cancelada, e diz a Bíblia aí, que é escrita em tábuas de pedras. Só os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedras. Então, não, as outras coisas cerimoniais. Não, senhores. Em tábuas de pedra, só a lei foi escrita. Os outros Deus ditou para Moisés. Não é isso? Então, no primeiro ministério que a lei tinha, é um ministério fortíssimo, chamado ministério da morte. E no verso 7, depois acho que é no verso 9, ele diz, é isso, o ministério da condenação. Tá certo? Porque aqui a pessoa escreveu 2 vezes a mesma coisa. É ministério da condenação, que também era transitório. E no versículo 14 diz assim, na parte final, que por Cristo foi abolido. Abolido quer dizer, foi tirado de circulação, porque era também transitório. E hoje nós estamos vendo que há um grande número das igrejas evangélicas estão tentando voltar a colocar a lei de Moisés, quando na verdade ela foi abolida. As pessoas ficam muito bravas com isso, assim ficam nervosas, porque eles pegam no Antigo Testamento e na verdade está escrito, mas só que na nova aliança, no Novo Testamento, no novo concerto que Deus fez conosco, Ele sabia que eu e você nunca teríamos condições de cumprir a lei, porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Então, Jesus somente, que é realmente Deus, 100% Deus, quando veio ao mundo, e 100% homem, foi o único que cumpriu a lei e cancelou a lei, tirou ela de circulação. Mas o pessoal fica muito bravo. Mas eu vou ler o versículo assim, mas os seus sentidos, né, foram endurecidos,
porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Olha, irmãos, eu li muitas vezes e muitos anos dessas coisas e nunca vi. Foi por Cristo abolido. Tirou de circulação, não vale mais. Então, nós temos no versículo, e agora, desculpe, hein? No Hebreus 7:21 diz assim: jurou o Senhor, tu és sacerdote eternamente. Irmãos, todos os sacerdotes, né, viviam aí um bom período, aos 50 anos eles tinham que se aposentar, não é? E eram colocados outros sumos sacerdotes, e até que veio Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, entrou uma vez só no santuário de cima, efetuou uma única entrada e fez a redenção de toda a raça de Adão. Sabe, irmãos, uma coisa que me deixa emocionado é quando eu leio, por exemplo, o 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Alguém poderia ler para mim, pastores? 1 de João, capítulo 2, verso 1 e 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. O pecado na graça é proibido. Para que, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Ele é a propiciação. Propiciação quer dizer, ele é a oferta. Ele que se ofereceu como cordeiro, que era, né, na antiga aliança, era dado para o derramar do sangue, para cobrir o pecado. Ele diz, não somente pelos meus pecados, mas também pelos de todo mundo. Irmãos, é uma glória muito grande, porque a Bíblia diz lá na sombra do Salmo, é Salmo, né? 49, de 7 a 10, que não tem ninguém no mundo, nem fazendo sociedade, pode salvar um homem caído na sarjeta, um homem desprezado pela sociedade, um homem desprezado pela família. Diz que o homem mais rico não tem condições de pagar o preço de uma alma. Sabe quanto você vale? Sabe quanto você vale? Sabe ou não? Mais do que o mundo inteiro. Sabe quanto vocês valem? Mais do que o mundo inteiro. Talvez seu pai já te falou, tua mãe, você não vale nada, você não presta para nada, você é um zero à esquerda. Todas essas maldições os pais jogam sobre a gente. Quase todos. Até os crentes, às vezes, usam essas malandragens para fazer contra os filhos, né? Mas, na verdade, não tem ninguém nessa terra que pisou, que vai pisar, que vai ter condições de ganhar uma vida pagando o preço da redenção, porque o preço é caríssimo. Mais do que o mundo inteiro. Já pensou quanto vale um homem, quanto vale uma mulher? Quanto você vale? Qual é o valor que Deus deu para você e para mim? Irmão, era para nós andar sorrindo, né?
andando nas alturas, louvando e exaltando o nome de glória do Filho de Deus. Amém? Então vamos ler aí. Nenhum deles de modo algum pode remir. Remir é comprar, pagar a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima. Vai? Acabou o dinheiro? Você veja só, rapidamente os seus recursos iam embora. E não pagaria uma. Jesus, num sacrifício perfeito, na cruz, com seu sangue derramado, ele pagou o pecado de toda a raça de Adão. Por que, pastor, o senhor fala a raça de Adão? Porque tem gente que diz que veio do macaco, e para você eu não tenho nadinha para você, né? Mas se você veio da raça de Adão, saiba que os seus pecados já foram pagos, foram cancelados na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, no derramar do seu sangue. A minha conta e a sua foi paga, e a maioria de nós não sabemos. Até a religião, quando você entra nela, eles começam a pôr leis sobre nós, né? Para nós carregarmos, quando na verdade Jesus pagou. O que o pecador precisa é da graça de Deus, é que Deus olhe para ele e faça uma obra maravilhosíssima, porque nem o pecador tem condições de chegar-se a Deus, é Deus quem vem em meu socorro, que vem em seu socorro. Amém? Por isso você fala, mas aquela pessoa estava lá na cadeia, ou na penitenciária, sei onde lá, que matou mais de 50 pessoas, que estrupou, que fez isso. Até os pastores falam, tem que matar, pena de morte, não é assim? Mas Deus não. Quando aquele pecador é levantado lá, ele tem a sua dívida paga já há mais de 2000 anos atrás, está pago. Ah, pastor, mas eu não entendo assim. Eu não posso fazer nada. Só o Espírito Santo pode te convencer de que sua dívida está paga. Sabe por que nós somos acusados? Nós temos um acusador, que é o diabo, que está totalmente derrotado, batido, abatido, vencido, destruído, que a igreja tem um medo tremendo dele. Você pode ler para mim, pastor Francisco, 2,14 de Hebreus? E eu já saí fora aqui daquilo que eu ia falar. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse, fala comigo, aniquilasse. Não, estão com medo? Fala comigo, aniquilasse, toda a igreja. O que tinha o império da morte, isso é, o diabo está vencido. Está vencido, está vencido, aqui nesse lugar, na sua vida, na sua casa, na sua empresa, aonde você estiver, aonde pisar a planta dos seus pés, ele está aniquilado pela obra consumada de Jesus no Calvário. Se a ele merece honra, glória e louvor. Amém. Então no verso
de Hebreus 7, 24, diz um sacerdócio perpétuo. O que é uma coisa perpétua? Uma coisa que não tem fim, é para todo o sempre. Então, adeus Arão, adeus a tribo de Levi, adeus Moisés, adeus velho concerto, velha aliança, adeus a todos. Nós temos um novo concerto, temos um novo sumo sacerdote, temos uma nova espécie de sacerdote, não da tribo de Arão, mas da tribo de Judá, segundo a ordem de Deus, segundo Melquisedeque, que é uma figura do próprio Filho de Deus. E Deus diz no Salmo 110, 4, que Deus jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Você crê nisso, igreja? Ah, pastor, se é assim, então eu tenho que fazer uma limpeza na minha vida. Tem que fazer, eu também. Nós temos que jogar a sombra fora e ficar com a realidade. Nós temos que abraçar isso, porque, irmãos, no novo concerto, na nova aliança, o pastor Nilo citou aqui, domingo de manhã, deve ser 8:18, né, de Romanos. Veja o que está escrito lá. É uma coisa tremenda. Então, essas coisas estão encobertas aos nossos olhos não estão vendo. E Deus quer abrir os nossos olhos nesses últimos dias. Esses últimos dias são últimos dias, dias difíceis, dias de muitas provas, de muitas tentações, de muitas perseguições. E nós, se estivermos nesse nível muito inferior, nós não vamos resistir à perseguição. Temos que subir o nível da graça em nossa vida para que possamos resistir com segurança, não é? Sabendo que ainda que nós sejamos, né, melhor dizendo, levados à morte, para nós não tem dificuldade nenhuma, né? Chegar onde Paulo chegou: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas sabe qual que é a nossa contabilidade? Se morrer é lucro, eu prefiro viver com prejuízo. Se morrer é lucro, eu prefiro viver então com prejuízo. Irmãos, não compensa viver com prejuízo. É muito melhor morrer com lucro. Por quê, pastor? Porque nós temos tanto medo. Por que o povo tem tanto medo desse vírus? Por causa da morte. Porque se os crentes fossem valentes, a morte vai me levar pelo vírus? Aleluia, glória a Deus, sou mais um na glória, amém. Mas morremos, né, de medo, ficamos trancados em casa, ficamos, né? O pessoal liga para mim toda hora: pastor, se cobre, pastor, se cuida, pastor. Irmãos, eu não fui chamado para ficar escondido, eu fui chamado para ser luz. Eu fui chamado para socorrer os irmãos na hora da necessidade, aqueles que têm dificuldade, não é? E, pastor, o senhor vai parar? Só o Senhor pode me parar. Só o Senhor pode me parar. Porque eu estou na brecha para esses últimos dias, para aquilo que Deus vai enviar para nós, de bênção e também de provas. Não pensa que é só glória a Deus e aleluia. O crente, do princípio, eles sofreram muitas provas, muitas perseguições, muitas coisas aconteceram na vida deles. Então nós temos um sacerdócio perpétuo. Hebreus 7, 22, ele diz: um melhor concerto, e diz assim:
De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. Ô irmãos, você sabe que para arrumar um fiador hoje não é fácil. E eu até aconselho, não seja fiador de ninguém. Mas nós temos um fiador aqui, que ele vai nos garantir por toda a eternidade. Porque, na verdade, o crente verdadeiro, o crente que já nasceu de novo, o crente que já teve experiência com Cristo, ele não morre nunca mais. 5:24, né? De Mateus, não, 5:24 de Mateus, que ele fala. É João, não, Mateus. É João, né? É 5:24 ou 25? Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o que ele tem? O que você tem? O que você tem? O que eu tenho? O que você tem? A vida eterna. E diz o quê? Passou? Não entrará em condenação, mas passou. Que é uma coisa que passou? É como a lei, passou. Vai embora. Transitório, passou. Da morte para a vida eterna. Essa vida não tem fim, pastor Nilo. É por toda a eternidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 8, verso 1, diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Olha, um sacerdote tal. O que quer dizer tal? Não se acha a palavra para se expressar, para dizer tantos quilômetros ou tantos milhões, trilhões, quadrilhões. Não, um sacerdote tal. Um sacerdote tal, sabe quem é sacerdote tal? Sabe, não é? É Jesus Cristo. Sabe quem é Jesus Cristo? Sabe quem ele é? Ele diz no princípio, João 1:1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada, diga comigo, nada do que foi feito se fez. Tudo que está feito foi feito por ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora você, se for ateu, você vai dizer a mãe natureza. Eu falar só se for sua mãe, porque a minha não. O meu Deus foi ele que criou tudo. E os crentes falam, mas quem criou isso aí foi o diabo. O diabo só criou a mentira. Jesus falou, o diabo é o pai da mentira. A única coisa que ele é, pai da mentira. O resto foi Deus quem criou. Parece que a gente ficou meio murcho, né? Olha, lê para mim João 8:44, quando Jesus está dizendo... Como é que está escrito? Diga de novo. Ele diz, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Quem é vosso pai? O diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, que é mentiroso e
pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, olha lá, irmãos, olha lá, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ele diz, por isso vós não os escutais, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, escuta e pratica. E quem não é de Deus, é do diabo e não pratica. Jesus falou, você pratica o que você vê junto de vosso pai, o diabo. Esse diabo vencido e derrotado ainda domina muitas famílias no mundo todo, não é só aqui no Brasil, no mundo todo. E aqui no Brasil também. Ele domina muita gente porque nós, como igreja, amolecemos o jogo. Irmão, nós somos frouxos demais. A igreja entregou a rapadura, como dizem aí fora, né? Entregou tudo para o diabo de volta. Entregou tudo. Jesus tomou dele e nós entregamos de volta. João 17, 22, Jesus disse assim, dei-lhes a tua glória que a mim me desses, para que sejam um, assim como nós somos um. O que Jesus fez com a glória que o Pai lhe deu, deu para nós, deu para a igreja. O que a igreja fez? Tem medo de tudo, tem medo do diabo, tem medo do frio, tem medo da chuva, tem medo da gripe, tem medo da 19, e se vier a 20, tem medo da 20, da 21, da 25. Ei, igreja, vamos levantar? Eu estou junto. Amém? Então temos um sumo sacerdote tal, e nós temos um trecho que é chamado o texto áureo da Bíblia, que é João 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é a maneira? É incalculável, é imensurável, não é, pastor Francisco? Então não tem altura que possa medir, não tem profundidade que possa você chegar num cálculo matemático, não há comprimento e não há largura. Esse é o tamanho de Deus. Nosso Deus é infinitamente glorioso. Ele é grande demais, gente. Não sei como ele tem coragem de atentar para nós ainda. É verdade. A Bíblia diz no Salmo 8, né? Que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Ainda ele vem trazer uma graça, trazendo perdão para toda a raça de Adão. Que coisa linda, né? E sabe que os homens, quando ouvem a palavra de Deus, o que eles fazem? Jesus falou em João 17, dei-lhes a tua palavra e o mundo as odiou. Parece que é o verso 14. Mas se não for, está lá no capítulo 17. Outra tradução diz aborreceu, mas a minha diz os odiou. Achou, pastor Francisco? Dei-lhes a tua palavra e o mundo as aborreceu. A minha diz o mundo as odiou. Porque não sou do mundo, assim como eu do mundo não sou. 16, 14, desculpa. Olha eu. 17 e 14. Então, Hebreus 8:2 assim, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Porque Moisés levantou um tabernáculo no deserto, né? Mas aqui ele está falando de um tabernáculo que é lá de cima. Ele diz assim, ministro do santuário, 8:2 de Hebreus, e do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou e não o homem.
Foi fundado lá no céu, por Deus e não homem. E foi nesse tabernáculo lá em que Jesus entrou. No 8,6, ele diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Você imagina só, um novo concerto com melhores e maiores promessas. E nós ficamos pondo sangue na verga da porta. Que isso, gente? Usando sangue de bode e de bezerro. Quando nós temos o sangue do Cordeiro, que faz a cobertura de todos os nossos pecados e faz a nossa cobertura todos os dias até o fim dos séculos. Então, gente, Hebreus 4,14? Você consegue ler? Eu não consigo ouvir às vezes. Temos... É 4,4, você falou? 4,14. Tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Aleluia. Grande. É grande demais, irmãos. É grande mesmo. É grande para valer. É grande para estremecer os céus, a terra e o inferno. Vai comigo. É grande para estremecer os céus, a terra e o inferno. Amém? Diga amém, igreja. Hoje é dia de destroçar o príncipe das trevas neste lugar. É para destroçar o príncipe das trevas desta região. Nós somos levantados para isto. Fomos levantados para isto. Em Cristo somos mais do que vencedores. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no capítulo 8, verso 6, ele diz de um ministério tanto mais excelente, que Jesus, ele é mediador de um melhor concerto que está confirmada pelo seu sangue e pela sua ressurreição e pela sua ascensão com melhores promessas. Irmãos, é grande demais. Nós temos aqui 8,6, agora é 8,7, que diz assim: se o primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado um lugar para o segundo. Se a lei e os profetas funcionassem de maneira real, Deus nunca precisaria matar o seu filho na cruz para fazer um sacrifício de sangue. E nós é que estamos de bobeira. Nós estamos lá atrás, atrasados, quando nós devíamos estar lá na frente, amassando, quebrando, arrebentando cadeias, grilhões, soltando os prisioneiros de Satanás. Foi isso que Jesus fez. Quando ele fala que o poder que ele tinha, ele deu a nós, a igreja. Qual é o poder? Qual é o poder que Jesus tinha? Ressuscitar mortos, ressuscitava mortos, curava coxos, cegos, aleijados, leprosos, tudo, né, que você possa imaginar. Todo mal. Ele tinha poder sobre todo mal. E ele deu para quem? Para mim e para você. Aonde? Na igreja. Que igreja? Aqui. Que igreja? Lá na igreja que você está. Se você crê, lá na sua casa. E, gente, está na hora de nós arregaçarmos as mangas para trabalhar, para valer, sem medo da morte. Porque a morte, para nós,
é a nossa coroação. Irmãos, a minha morte, para mim, é minha coroação. É minha coroação. É a grande vitória, é a grande chegada à glória. E a sua? E a sua? Ah, pastor, a gente canta que quer ir para o céu, mas não quer morrer. E ele diz aqui, então, no capítulo 8, verso 13 de Hebreus, ele diz assim: novo concerto envelheceu o primeiro e perto está de acabar, dizendo: ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Hebreus 9:12 diz assim: efetuou uma eterna redenção. Ele diz, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, efetuado uma eterna redenção. Entrou uma só vez. E arrebentou com tudo. Sabe, Jesus foi apresentado por João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, ele venceu a morte, porque ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele matou a morte. Ele matou a morte. Isso deve estar escrito em 2 Timóteo capítulo 1, verso 10. Alguém pode ler para mim? Acho que a minha hora está acabando, não? Que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual matou a morte, aboliu, matou a morte, aboliu. E trouxe a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Quanto mais o sangue de Cristo, oh, aleluia,